Salmo 42 e Salmo 43, como eu já disse. Na verdade, compõem um único salmo, um único hino, cântico. Diz assim a palavra de Deus: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde estás? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem, e me leve ao Teu santo monte, e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar, pedindo a bênção, a direção de Deus para a mensagem que esse salmo tem para nós. Ó Pai bendito, nós estamos na Tua casa esta noite, rogando, Senhor, a Tua direção, que Teu Espírito Santo nos revele esta noite a mensagem que o Senhor tem para cada coração, o recado que o Senhor tem para nós, que a experiência do salmista no passado, que foi registrada aqui, Senhor, inspirada pelo Teu Espírito, como cremos que tudo foi escrito para o nosso ensino, possa trazer para cada um de nós uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, Senhor, como Ele tinha. Assim, ó Pai querido, edifica a Tua igreja esta noite. Tem misericórdia do pregador, que é um vaso de barro, e que toda a glória, toda a honra seja dada a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, gente, nós estamos, como eu disse, um texto belíssimo, que tem muito a nos ensinar. Tem um autor que eu gosto muito, John Piper. Ele tem uma frase que ele diz assim: as pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, mas muitas delas não fariam este diagnóstico de suas vidas perturbadas. John Piper, A Supremacia de Deus na Pregação. Eu tenho esse livro. Ele fala dessa necessidade que nós temos de apresentar Deus
como Ele é na sua glória, na sua majestade, e somente isso pode satisfazer este anseio mais profundo da nossa alma. Aquele pensador e matemático e teólogo, Blaise Pascal, também dizia uma frase muito interessante, que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. A ideia é que o homem ele tem uma sede, ele tem algo mais profundo no seu ser, que somente Deus pode preencher. E diante deste salmo, você vai observar que é um salmo que fala justamente do quê? De um período de seca na vida do salmista. É um período de longa e profunda provação, que faz com que desperte em nós esta sede que todos nós temos de Deus. É por isso que ele inicia dizendo, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Você sabe que nós estamos estudando sobre seitas e religiões. E a gente descobre que muitas das seitas e religiões surgiram em função de tentar, é uma tentativa de responder às grandes questões da humanidade. Por exemplo, porque o homem sofre, porque passamos por dificuldades e sofrimentos. E eu creio sim que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre um tema como esse. Você vai ver que nesse salmo, que eu posso dividi-lo em 3 partes, apesar de serem 2, capítulo 42 e 43, na verdade é um único texto, é uma música que tem uma mesma estrofe, dividida no verso de número 5, verso de número 11, tá? E depois no capítulo 43, o verso número 5 de novo, ele fala, por que estás abatido, ó minha alma, por que te perturba dentro de mim? Então você tem um bloco, tá? O primeiro bloco, do verso 1 ao verso de número 5, encerra, o verso de número 6 ao 11 encerra, e o verso de número 1 ao 5, no capítulo 43. E o que nós temos aqui é literalmente o quê? As 3 grandes fases das nossas provações. Toda provação passa por 3 fases. Aqui você tem a descrição dessas 3 fases. Que as provações, as adversidades que nós enfrentamos, elas passam por essas 3 etapas. E você precisa discernir este momento, tá? E ter confiança, segurança em Deus e transformar as experiências de adversidade, de tribulação, de angústia, as crises existenciais que nós passamos, as provações que enfrentamos, quer seja de ordem financeira, quer seja saúde, isso aí não pode ser um motivo de desespero na vida do cristão, não pode ser um motivo para nós buscarmos em fontes estranhas respostas para essas questões da vida, não pode ser motivo de dúvida para nós cairmos na mão de falsos profetas que se utilizam desses problemas existenciais para angariar discípulos e muitas vezes extorquir de nós o que temos e o que não temos. Quando nós estamos diante de uma provação inevitável que Deus coloca diante de nós e todos nós enfrentamos em algum momento da vida, nós temos que olhar para essa provação e entender que Deus vai usar isso para um propósito maior. Ele vai, como sempre fez, transformar o mal em bem. Deus faz isso. Nós devemos estar abertos a isso. E estarmos preparados para aquilo que Deus quer. Eu creio o seguinte, é possível você passar uma vida cristã tranquila, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma provação. Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai crescer. Você vai simplesmente cumprir tabela, bater cartão. Você vai aprender aquilo que é básico, né? Que a gente diz na área da informática, default. Aquilo que é padrão. Mas às vezes Deus faz algo com a gente. Ele quer que a gente venha a alçar, a crescer, a alcançar, vamos dizer assim, melhor falando. Deus quer que a gente venha alcançar um nível superior. Então Ele vai permitir na nossa vida situações de dificuldade, igual aquela ilustração muito linda. Você já ouviu aquela ilustração que é uma coisa da natureza, né? Você sabe como que uma águia faz para o seu filhote voar? Enquanto o ninho estiver confortável, porque ela prepara o ninho, sabe? Ela vai lá, ela busca palha, folhas, e ela prepara um ninho bem confortável, e aí os filhotes nascem, o ovinho lá quebra, aquela coisa bonita, ela traz a comidinha, tudo bonito, tudo bacana. Mas aí, tem sentido uma águia crescer no ninho e não aprender a voar, não aprender a caçar, não aprender a viver e andar com as próprias pernas, com as próprias asas, voar com as próprias asas? Não faz sentido. Então sabe o que a águia faz? A natureza é isso. Olha que coisa interessante.
ela começa a retirar e desmontar o ninho que ela mesma, a mãe, fez. E aí, conforme ela vai tirando aquele ninho, vai ficando desconfortável. Eles começam a sentir as pontas, né, as pedras pontiagudas a ferirem os filhotes. E aí os filhotes então começam a ficar incomodados com aquele ninho. E eles são obrigados, conforme ela vai tirando aqui, eles são obrigados a sair do ninho. E aí o que acontece? Eles vão voar. E Deus faz exatamente isso com a gente. A gente está tudo tão confortável, tão gostoso, quentinho. A gente não quer que Deus mexa com a gente. Deixa quieto como está. Está muito bom no nosso ninho. Mas você não foi criado para viver no ninho. Você foi criado para voar. E é exatamente isso que Deus vai fazer com a sua vida. Ele vai tirar aquele conforto como a ave tira dos seus filhotes, para que eles possam sentir as pedras pontiagudas e tenham o desejo de sair dali, de partir daí. Meu querido, quando a gente estuda a história do povo de Deus, foi sempre assim. Deus permitia situações de dificuldade para o quê? Para um movimento, para um deslocamento, para mudanças. E Deus faz isso na nossa vida e nos leva ao crescimento espiritual. Mas nessa hora, se nós não tivermos bem alicerçados na palavra de Deus, não tivermos com o nosso coração voltados para Deus, é uma hora perigosa. É nessa hora que muitos abandonam a Deus. É nessa hora que muitos vão buscar, né, em falsos profetas, em falsas promessas, uma solução imediata para o problema, e não entender que muitas vezes aquele problema tem um propósito maior, e Deus pode nos mostrar algo através daquilo. E aqui, meus queridos, nesta passagem maravilhosa, o salmista vai nos mostrar essas 3 fases que eu quero ver com você essa noite. Momentos difíceis, temos a impressão que Deus está distante. Quando esses momentos demoram para passar, começamos a ter então sede de Deus. As provações, a primeira fase das nossas provações provação, ela vai se tornando longa. Quando a gente começa a enfrentar um problema, a gente tem energia, a gente tem gás, e a gente vai lá, vai à luta. O duro é que muitas vezes a provação não passa como a gente quer, amanhã, ou na semana seguinte. Ela dura um tempo. E essa longa duração, né, vamos dizer assim, da provação, vai produzir em nós um efeito muito interessante. A gente começa a ter sede. É essa a experiência do salmista. Ele começa dizendo, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você lembra do Salmo de número 5, quando ele diz assim, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. É a ideia de alguém que vem passando por uma provação a longo prazo, e aquilo vai debilitando, e ele fala, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, livra minha alma, salva-me. E ele diz ainda, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, quando me diz continuamente, o teu Deus onde está? A ideia é de alguém que está passando por uma longa provação e não vê uma luz no final do túnel, não vê um resultado, uma solução imediata para o problema. Isso começa a produzir em nós sede. E ele diz aqui no verso número 3, as minhas lágrimas começam a se tornar um alimento de dia e de noite. É uma tendência que nós temos agora, meu querido, nessa longa provação, alimento, sede. Como suspira a corça pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. Na provação longa, meu querido, nós vamos descobrir uma coisa, nada nessa vida preenche e satisfaz esta sede que nós temos dentro de nós. Não serão os bens materiais, não serão pessoas com uma palavra de conforto. Há um momento da provação que a gente descobre, maravilhosamente, por mais difícil que seja, que a sede que nós temos, somente Deus pode preencher. Jesus, quando apareceu no seu ministério e começou a pregar, você se lembra, Jesus, ele
inicia o seu ministério depois de 400 anos de silêncio. Entre o Antigo e o Novo Testamento, você tem o que nós chamamos de 400 anos de silêncio. O que foi isso? Foi a gente chama de uma profunda depressão espiritual, em que Deus demorou, entre aspas, né, para se revelar. Deus estava agindo na história, a vida continuava, mas você não teve grandes revelações, profetas, livros sendo escritos. Nesses 400 anos de silêncio, ele é quebrado com a vinda do Messias. O povo estava com sede de Deus. Eles não aguentavam mais estar debaixo da opressão de um império mau, cruel, truculento, corrupto, violento, como era o Império Romano. Uma longa provação. E quando Jesus inicia o seu ministério, é maravilhoso a gente ouvir as suas palavras, quando ele diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede? A provação longa produz em nós sede de Deus. Sabe, a gente muitas vezes tenta preencher a nossa sede de Deus com muitas coisas que não são erradas. O entretenimento é uma coisa maravilhosa. Os prazeres que podemos ter nessa vida, lícitos, não há nada de errado. Pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar na caminhada, não é errado. Mas eu tenho que ser sério com você. Nenhuma dessas coisas podem preencher esta sede de Deus. Como o John Piper diz, e é uma frase que eu guardo para mim, e você deveria guardar também: as pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, e elas não sabem disso. Nada preenche. É o vazio existencial do homem que se revela na hora da provação, porque ele descobre que dinheiro não preenche, status não preenche, carreira, conquistas, bens, nem pessoas. Há um vazio mais profundo, que o salmista experimentou na sua longa e profunda provação. E ele começa a dizer para si mesmo: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A segunda fase das nossas provações, depois de se tornarem longas, nós precisamos olhar para ela quando elas estão demorando demais. Você precisa alimentar-se com o próprio Deus. A minha alma tem sede de Deus. Você precisa dizer para a sua própria alma por que está batida. Aí ele começa do verso 6 em diante, revelar que essa provação não é só longa, mas também é profunda. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. E lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui a ideia que nós temos é de um abatimento profundo interior dentro de nós. Ele fala: sinto a batida dentro de mim a minha alma. A provação, depois que ela se torna longa e começa a se tornar profunda, acontece algo muito interessante. Ele diz aqui que ao fragor, olha, a figura dos abismos, né, a sensação causada por provações longas e profundas. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas. A ideia de fragor é ruído, barulho. Catadupas são saltos, cachoeiras. A sensação de que as coisas ainda vão piorar mais ainda. É aquela sensação que a gente tem, eu nunca tive, de você estar no rio e você começar a ouvir um barulho de uma cachoeira profunda caindo lá. E você fala: rapaz, o negócio vai piorar. Quem já desceu naquele boia cross, naquelas... Aqui tem muito nessa região de Brotas, né? E conforme você vai, tem uma hora assim que está uma bonança, está uma tranquilidade, de repente, aí vem aquelas cachoeiras profundas. A ideia é de... A sensação que tem é de desespero, é como você não vê perspectiva e a coisa ainda vai piorar. É essa a expressão que ele diz aqui. Ao fragor das tuas catadupas. É a sensação que nós temos diante de uma provação que é longa, que é profunda, e aí a gente começa a experimentar. A gente diz que cristão não experimenta, né? Espera para você ver. A gente começa a experimentar o que a Bíblia chama, o que a sociedade nomeia de depressão. E aqui o salmista, ele identifica a depressão no verso, quando ele diz o seguinte, verso número 10: esmigalham-se-me os ossos,
a ideia de um abatimento profundo. Toda vez que você vê, esmagam-se os meus ossos, é depressão. Um cristão, diante de uma provação longa e profunda, ele pode começar a experimentar sinais de depressão. O que é depressão? Eu já falei com a igreja várias vezes isso. Depressão é uma coisa que um cristão pode passar. Você pode ter Deus na sua vida e passar por depressão. Diante de provações longas e profundas, que nós vamos nos desgastando emocionalmente. Já mostrei para a igreja até alteração nos nossos neurotransmissores. Quando você tem descargas enormes de adrenalina, de uma série de outras químicas dentro do nosso corpo, e bagunçam totalmente os nossos neurotransmissores. E aí você começa a ter sensações terríveis. Você acha que tudo vai piorar, nada vai dar certo, você não vê luz no final do túnel, e você começa a entrar em desespero, e às vezes o seu corpo começa a refletir isso. Ele só vai dizer isso no verso número 10, os ossos estão esmagados. E agora? Quando o cristão está passando uma provação longa, uma provação profunda, ele tem que olhar para o alto e começar a ver, nessa hora, se você está passando por uma provação longa e profunda, em que momento que ela está? Já está há muito tempo, pastor, está difícil. E parece que está piorando cada vez mais. E você já começa a não querer mais vir na igreja, você já não tem mais forças para ir trabalhar, para estudar. Você deve buscar ajuda espiritual, mas muitas vezes a gente deve também buscar ajuda médica. Porque, como eu disse, depressão pode ser uma alteração nos seus neurotransmissores. Você precisa tomar, não é errado. Depois de tentar uma terapia, não é errado, buscar uma ajuda profissional. Às vezes é necessário tomar algum remédio, temporariamente, por um breve período de tempo, até rearranjar as coisas de novo, para você voltar à vida. Não é errado buscarmos ajuda. Mas antes de buscarmos uma ajuda médica, tomarmos remédio, eu acho lindo a última parte do Salmo. Quando o salmista, ele transforma aquela depressão longa, profunda, provação da sua vida, em oração. E ele diz assim no verso 43, é uma terceira fase. Quando a gente começa a ver Deus agindo na nossa vida. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa. Envia a tua luz e a tua verdade. Olha, ele vai pedir 3 coisas que a gente deve pedir diante de provações: justiça, luz e verdade. Ele começa a contemplar o final desta provação. Olha o que ele diz no verso número 3. Ele continua fazendo esta oração, ele diz assim: e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. A ideia de que Deus pode nos tirar dessa provação longa, profunda, que às vezes até nos causa depressão. E me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. E aí ele responde: então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Você lembra que várias vezes ele diz para si mesmo: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Provação longa. A provação se torna profunda. Ele diz de novo: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aí finalmente, no verso número 4, é o último versículo do Salmo, antes da estrofe. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Perceba que a provação na vida do cristão, ela pode ser longa, ela pode ser profunda e pode até causar depressão. Ora, nós temos e não podemos subestimar o sofrimento das pessoas. É uma coisa que eu tenho aprendido. Às vezes, os nossos filhos estão passando por problemas tão pequenos, tão pequenos. Às vezes é um probleminha lá na escola de relacionamento. Às vezes é uma coisinha que aconteceu com um amiguinho lá, vizinho. Sabe? As coisinhas pequenininhas desse tamanho que você olha assim, vai para rir. Mas não subestime que para ele aquilo é grande. Ele não está conseguindo lidar com aquele problema. Então nós não sabemos os problemas das pessoas. Às vezes o problema que o irmão está passando parece tão pequeno, mas para ele é grande. Nunca subestime o problema dos outros. Eu estou enfrentando um problema muito grande. Então quando eu vejo os irmãos compartilharem os seus problemas, e alguns falam assim: pastor, tem até vergonha, porque diante do que o senhor está passando, eu ouço isso direto, sabe? Diante do que o senhor está passando, meu problema é tão pequenininho. Eu falei: não, filho, não é assim que funciona. Porque eu não subestimo o problema dos outros.
Até porque eu creio que essas provações elas vão progressivamente atingindo a nossa vida. Eu, há 10, 20 anos atrás, quando comecei a minha carreira cristã, eu passava por coisinhas pequenininhas. Problema sério, alguém falou mal de mim. Meu Deus, não dormia à noite. Ficava chateado. Ficava pensando 1000 vezes em ir lá falar com a pessoa. Vai ser uma confusão. E fazia, às vezes fazia besteira. Um problema grave, falando mal de mim. Mano. Aí depois vai aumentando, não falaram, fizeram mal para mim, né? Aí você chegando num nível que você já começa a enfrentar o mal real, concreto na sua vida. Muitos de nós já passamos por um problema pequenininho e achavam que era o fim do mundo. Depois você supera, você aprende a lidar com ele. Você entende que a aprovação tem etapas. Tem um período que ele é longo e a gente vai aprendendo a depender, a confiar em Deus. Tem hora que é profundo e a gente tem que alimentar a nossa alma, como o salmista dizia, não fica batida, espere em Deus, eu ainda vou louvá-lo. E aí, quando menos você percebe, você começa a sair daquela aprovação e passa. Que tudo passa. Nada é para sempre. Nenhuma aprovação será para sempre, gente. Nenhuma dor será eterna na vida dos filhos de Deus. E nós temos que lembrar a nossa alma e o nosso coração. O salmista está falando isso, por que está batida? Por que te perturba? Espere em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. Porque ele já havia experimentado na sua vida. Ele tinha esta convicção, esta certeza. Eu não sei que provação você está pensando, mas olhe para trás. Provações menores que você passou, que iniciaram, tiveram um período, elas eram longas, elas se tornaram profundas e Deus trouxe o livramento. É sempre assim. Longas, profundas e Deus nos livra. Essa é a experiência nossa de cada dia, diante das nossas adversidades. Passamos por experiências longas, profundas e depois vem o livramento. Ele vai terminar com esta palavra, alegria. O cristão, na hora de chorar, a Bíblia diz, chorai com os que choram. Mas na hora de alegrar, alegrai com os que se alegram. A Bíblia diz claramente que aqueles que andam chorando enquanto semeiam, voltarão com seus frutos. A alegria vem depois. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É essa a esperança que a palavra nos dá, que as nossas provações existem. A gente não tem que demonizar todas as provações, nós não podemos entrar em pânico e desespero, o fim do mundo acabou. É a sensação do salmista. Está durando, está difícil. E está piorando. E a sensação que eu tenho, quando ele diz o fragor das catadupas, a ideia é a torrente de água que está caindo lá na frente desse rio. Aonde isso vai levar? A sensação que a gente tem é que a coisa só vai piorar. Mas nessa hora, nós precisamos dizer para nós mesmos, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E aí o salmista então coloca diante de Deus as suas causas. Senhor, faz-me justiça. Pleiteia a minha causa. Livra-me. Age, opera, envia a tua luz. A ideia de luz na Bíblia, meus queridos, é direção. A ideia de luz é iluminar o nosso ambiente, que muitas vezes na provação vai ficando turvo. Sabe aquela luz que vai ficando fraquinha? A gente não consegue ver saída. E quando Deus traz luz, Ele ilumina a nossa vida. Ele nos dá perspectiva nova. A ideia de a verdade de Deus, que ela nos guie. É a sensação de quem está passando por uma provação longa e profunda e começa a perder de vista a sua vida, começa a perder o norte das coisas e ele tem sede de luz para que me guiem. Me guiem aonde? Para Deus. Para me voltar para Deus, ele diz, me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Como é maravilhosa essa experiência, gente. Nós seríamos eternas aves deitadas num ninho confortável que não sabemos voar, se Deus não permitisse na nossa vida as provações, que tem esse efeito poderoso de nos fazer voar, nos tira do nosso comodismo, muitas vezes do conforto que nós criamos para nós mesmos, mas Deus quer mais. Em que fase que está a sua provação? Ela está durando bastante tempo? Ela é longa,
A ideia de continuidade, ele diz lá no verso 3, continuamente eu estou enfrentando isso, continuamente. Ela é profunda, sinto a batida dentro de mim, a minha alma, meus ossos estão sendo esmagados. É início de depressão, é possível o cristão passar, viu gente? Não tenha medo disso. Trate, se você está enfrentando algum tipo de provação longa e profunda. Mas olhe lá para o final. Deus não pode nos desamparar. Ele tem promessas que Ele estaria conosco todos os dias. Ele nunca iria nos abandonar. Chega a dizer que ainda que um pai e uma mãe abandonem seu filho, o Senhor nunca nos desamparará. Nunca. Isso é promessa. Não há nenhuma promessa na Bíblia que nós não vamos passar por provação. Essa é a mentira que contaram e tem gente que acreditou. Não há promessa na Bíblia nisso, pelo contrário. Se você ler um pouquinho a Bíblia, você sabe que Jesus disse, no mundo nunca tereis aflição. Não foi isso que ele disse? Não. Será, gente? Eu acho que eu li lá. No mundo nunca tereis aflição. Você sabe que não é isso. Essa foi uma mentira que contaram. E tem gente que acredita. Quem está em Cristo, nada vai alcançá-lo, nada vai acontecer. Ele vira um super crente. Ele passa por cima de tudo, nenhum mal lhe atinge, nenhum probleminha na vida. Você sabe que isso é uma mentira que inventaram. Jesus diz claramente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É o que o salmista está falando para ele. Por que está batida? Tenha bom ânimo. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. E ele se encerra falando sobre isso. Eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Coloque diante dele a sua vida e as suas causas, como o salmista fez. Se a sua provação está durando mais do que você queria que durasse. Se a sua provação está sendo mais profunda, abismo. Provação longa da sede. Provação profunda, a sensação de abismo. Diga para si mesmo, por que está batida minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Depois de dizer para a sua própria alma, ter fé, esperança, esperar em Deus, fale agora com Deus. Como o salmista fez na última parte desta oração, ele pediu 3 coisas: justiça, luz e verdade, para que nos guie. Então irei ao teu altar e te louvarei. Vamos orar. Ó Deus, essa noite na tua casa, nós vimos que no passado os teus filhos